Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tivemos um probleminha técnico aí com a conexão, caiu e tivemos que retomar, mas louvado seja Deus, estamos de volta. Louvado seja Deus pelos irmãos do grupo de louvor. E quero convidar você a abrir a palavra do Senhor nesse instante, em Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Eu vou ler do verso 6 ao verso de número 10, que nos diz assim a palavra do Senhor: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Deus, obrigado pela tua palavra exposta. Já cantamos, ó Deus, oramos, lemos a tua palavra, eis aqui ela exposta, e te pedimos, fala ao nosso coração, no nome santo de Jesus, nós assim oramos, amém. Queridos, eu quero chamar a vossa atenção, a sua atenção, para os versos de número 7 e verso de número 8, que será o texto base para a nossa reflexão nessa noite, que diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém? Que Deus aplique a sua palavra, que é poderosa, que é eficaz em o nosso coração. Antes de começar aqui, eu quero dizer que este sermão, se foi um esboço, foi um presente que ganhei do meu querido amigo e também pai na fé, o pastor Giovanni, que é pastor da igreja presbiteriana lá em Mossoró. Mandar um abraço para ele, sua esposa Bilene, seus filhos Júlia e Arthur. E eu ganhei um presente dele maravilhoso, que foi alguns esboços de sermões feito por ele próprio, e que tem abençoado minha vida, tem abençoado a vida da igreja. Sempre que tenho oportunidade, trago estudos por meio deles, também sermões. E este fazia tempo que eu queria, em especial, pregar para a igreja, e eu liguei para ele ontem e falei: pastor, eu quero sua permissão para usar um de seus sermões, um de seus esboços. E disse: meu irmão, fique à vontade, e assim com certeza abençoará, como abençoou a minha vida, falará novamente ao meu coração, com certeza abençoará a sua vida, e a minha oração é que fale ao seu coração. E o tema dessa noite é: colhemos o que plantamos. Ou seja, eu e você, nós colhemos aquilo que nós semeamos. Foi isso que a palavra do Senhor nos disse nessa noite. Interessante que quando nós olhamos ao longo
da palavra de Deus, o próprio Cristo, ele sempre, meus queridos, sempre se comunicou. O próprio Jesus, ele sempre esteve diante das multidões e falando, não só para as multidões, mas para os seus discípulos, e sempre que ele tinha uma oportunidade, ele falava, ele expressava, e ele ensinava acima de tudo. E o interessante é que ele ensinava verdades através de exemplos simples. O próprio Jesus era simples, exemplos simples. Quando olhamos o Novo Testamento, que, meus queridos, mergulhamos em várias histórias belíssimas, parábolas contadas pelo Cristo, pelo próprio Jesus, para nos ensinar, algumas vezes para que realmente não venhamos a entender, mas muitas vezes para que seja um canal de bênção para as nossas vidas, para que seja entendível aos nossos ouvidos, aos nossos olhos e ao nosso raciocínio. E desta forma não é diferente. Aqui o próprio Jesus, ele ensinou verdades através, meus queridos, do seu exemplo, usando exemplos. Aqui ele usa alguns exemplos quando olhamos para a palavra de Deus, como a parábola do semeador, no Evangelho de Mateus capítulo 13, que representa o Evangelho. Veja só. Então ele usa esses meios, esses exemplos. Quando nós olhamos em João capítulo 15, o reino, ele é comparado a uma videira. Em João capítulo 10, a um rebanho de ovelhas. Quando nós olhamos em 1 Coríntios capítulo 15, em especial o verso 36, ele compara a ressurreição à sementeira. Então note que ele usa esses exemplos, alguns exemplos aqui agrícolas. Quando olhamos para o texto de Mateus capítulo 25, ele compara o juízo final a uma separação de ovelhas e de cabras. Quando olhamos o Evangelho de Lucas capítulo 15, ele compara o pecado, ver o pecado, e é como a viver como um porco encharcado no lamaçal do pecado. É assim que ele expressa o pecado, não é? Hebreus capítulo 6, ele compara os apóstatas, que ele diz que são como um campo cheio de espinhos, meus queridos, e por aí vários exemplos. Nós sabemos que nós vivemos em uma semeadura. Além da semeadura, aquilo que colhemos, aquilo que plantamos, aquilo que semeamos, é aquilo que colhemos. A lei da colheita foi usada para ensinar, meus queridos, que cada ato tem suas consequências, porque nós colhemos aquilo que semeamos, nós colhemos aquilo que plantamos. E quando nós olhamos para o texto, e a nossa oração hoje é que o Senhor fale conosco através da sua palavra, e que possamos entender, meus queridos, que é uma das mais simples e objetivas, óbvias, mas também, em contrapartida, raramente é aprendido, até que seja tarde demais. Ou seja, a maioria das pessoas, elas parecem pensar que podem passar pela vida, ou seja, por essa caminhada, a sua vida toda, vivendo como querem, e nunca serem responsabilizadas pelos seus atos, pelas suas escolhas, as escolhas que elas mesmas fazem. Então há pessoas que vivem com esse pensamento: eu vivo a vida do jeito que eu quero, da forma que eu quero, e eu não serei responsabilizado pelos meus atos, pelas minhas ações, e eu vivo a vida da forma que eu quero. Não é dessa forma. Nós vivemos essa lei da semeadura.
Nós estamos inseridos nela, e que mais cedo ou mais tarde nós teremos que lidar com esta colheita. Espero eu que seja mais cedo, para que assim possamos nos retratar, para que assim possamos nos arrepender do que muitas vezes temos feito de errado, do que muitas vezes temos plantado, para que venhamos colher algo que não é do nosso agrado. Meus queridos, todos nós vivemos, todos nós estamos debaixo, ou seja, dessa lei da semeadura. E esta lei, ela é infalível, essa lei ela é infalível. Ou seja, a colheita, ela é certa. Não tem como adiar, não tem como deixar à parte, ela virá, a colheita. A lei infalível da colheita. Esta é a regra infalível no reino natural. Quando olhamos o texto de Gênesis, capítulo 1, Gênesis capítulo 1, verso 11 e verso 12, nós conseguimos entender, quando diz assim o texto, Gênesis 1, verso 11 e verso 12, e disse: produza a terra a relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo o quê? Segundo a sua espécie, cuja a semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. O verso 12, e a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E diz o texto que viu Deus que era bom. E poderíamos citar outros textos aqui, como Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 8, Mateus capítulo 13. Ou seja, esta regra é infalível no reino natural, mas também esta regra é infalível, meus queridos, no reino espiritual. Note bem que o texto que nós lemos de Gálatas, no capítulo 6, verso 7 e verso 8, diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, note bem que esta colheita virá, tanto no reino natural como no reino espiritual. Não temos como estarmos fora dela. E eu quero chamar a sua atenção aqui, porque há 3 pontos aqui, e eu quero chamar a sua atenção que é inevitável, e que possamos não só ouvir, mas também tentar de alguma forma tirar algum proveito para a nossa vida. Ou seja, o primeiro é: você colhe apenas o que semeia. Gálatas capítulo 6, verso 7, o texto que nós lemos. Você só colhe o que você semeia. Você não tem como plantar ou semear, por exemplo, tamarindo e colher uvas, ou colher morangos. Claro que você vai colher tamarindos. Então, você colhe apenas o que você semeia, você colhe apenas o que você planta. Em segundo lugar, você colhe só quando você semeia. É inevitável, você só colhe o que você semeia. Não tem como você colher sem você semear. E em terceiro lugar, você colhe mais do que
se semeia. Como assim? É simples. Quando eu quero chamar a sua atenção para esse texto, Mateus capítulo 13, verso 23. Evangelho de Mateus capítulo 13, verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Ou seja, você colhe mais do que você semeia. Vamos usar um exemplo prático. Você planta um caroço de milho, você semeia um caroço de milho, o que você colhe? Certamente um pé com uma espiga de milho? Não, com várias espigas de milho. Meus queridos, todos nós estamos semeando. O que você tem semeado? O que você tem plantado? Talvez a pergunta fosse: o que você tem colhido? Mas a pergunta certa é: o que você tem plantado? E como eu falei, não tem como você ficar à parte, não tem como você ficar de fora dessa semeadura. Você está plantando algo durante a sua vida, durante a sua caminhada, durante a sua passagem aqui pela terra. Você está plantando algo. Então a minha pergunta é: o que você tem semeado? O que você tem plantado? Não é o que você tem colhido, mas sim o que você tem semeado. Você já parou para pensar como vai ser a sua colheita daquilo que você tem semeado? Você já parou para pensar quando vai ser, ou melhor, como vai ser na grande colheita? Ou seja, todos nós estamos semeando até essa grande colheita. E eu quero meditar nessa noite, eu quero falar sobre 3 pontos importantes aqui. Se for possível, se você puder notar, você note, mas também você possa fazer deste momento, desta mensagem, uma aplicação para a sua vida. Nós estamos semeando, mas em que campo estamos semeando? Eu vou dar aqui o exemplo, vou trazer o exemplo aqui de 3 campos. Nós estamos semeando, querendo ou não, no campo das relações familiares. Em segundo lugar, nós estamos semeando no campo das relações humanas, querendo ou não. E em terceiro lugar, nós estamos semeando no campo das relações espirituais, querendo ou não. Sabe por quê? Porque nós não temos como estar fora, ou seja, estar à parte. Nós estamos na lei, inseridos na lei da semeadura, que nós colhemos aquilo que plantamos. Ou seja, você colhe aquilo que planta. Em primeiro lugar, estamos semeando no campo das relações familiares. Aqui eu quero chamar a sua atenção. E aqui eu quero falar para pais, aqui eu quero falar para mães, maridos, esposas, filhos. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, o texto que lemos no início. Efésios capítulo 6.
versos de 1 a 4, que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O verso 4: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais, eu quero falar para os pais aqui nesse momento, como eu também, o que nós estamos plantando, o que nós estamos semeando, em especial dentro do nosso lar, já que estamos falando da semeadura, do campo das relações familiares, dentro do nosso lar, com os nossos filhos. Quando olhamos para o texto, e vós pais, não provoquei vossos filhos a ira. Algumas pessoas têm pego esse texto e têm distorcido, e de uma forma terrível, que não é para pegar os filhos e ter cuidado para que não venha machucá-los sentimentalmente, para que eles não venham ter sequelas. As pessoas têm pegado esse texto e têm distorcido de tal forma: e vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, ou seja, não provoque os vossos filhos. De certa forma o texto está dizendo isso, mas em que sentido? Porque precisamos compreender o que o texto diz, mas sem ler a segunda parte do texto nós não conseguiremos compreender, porque o texto diz o seguinte: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E aqui é preciso lembrar do texto de Provérbios: ensina a criança, ou seja, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Então eu trago aqui a responsabilidade dos pais e para os pais sobre os nossos filhos. Então o que é que nós estamos semeando, o que é que nós estamos plantando na vida dos nossos filhos? Será que nós estamos ensinando? Será que nós estamos instruindo-os da palavra do Senhor? Lembre-se que nós colheremos esse fruto. O que nós estamos plantando dentro do nosso lar, em especial aqui eu estou falando com os pais, da forma em que os pais estão tratando os filhos, ou seja, plantando a semente, semeando, haverá uma colheita. E de que forma será essa colheita? Essa colheita resultará naquilo que nós estamos semeando, da forma que nós estamos lidando com os nossos filhos. Será que nós temos instruído os nossos filhos, assim como diz o texto, criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor? Eu costumo dizer que a vida espiritual dos nossos filhos é responsabilidade nossa, é responsabilidade dos pais. A vida espiritual dos nossos filhos é responsabilidade nossa, nós pais, e nós prestaremos conta. E quando chegar o dia dessa colheita, por isso que é importante lidar com essa semeadura, lidar com esse plantio, lidar com essa plantação. De que forma estamos plantando? De que forma estamos semeando? De que forma estamos lidando com os nossos filhos? Nós vivemos em um mundo de corre-corre, um mundo em que os pais não têm tempo para nada. Preste bem atenção de como está sendo a sua semeadura, de como você está plantando no campo da relação familiar, em especial com os seus filhos. Mães, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Tito capítulo 2, verso de número 4.
que diz assim: aqui o texto trata dos deveres de várias classes de pessoas crentes, pessoas convertidas, né? E o verso 4 diz assim, vamos ler do verso 3: quanto às mulheres idosas, semelhante que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. E o verso 4 diz: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Se voltarmos um pouco o texto, 1 Timóteo capítulo 5, temos instrução em relação a isso também, verso 5 ao verso 8, 1 Timóteo capítulo 5, verso 5 ao verso 8, que diz assim: aquela porém que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. O verso de número 7 diz: prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. O verso 8: ora, se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E o pior, e é pior do que o descrente. Então, mães, de que forma você tem conduzido o seu lar? De que forma você tem conduzido a sua casa? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós temos instruções para que a nossa vida seja conduzida, ou seja, para que nós venhamos a entender de que forma devemos semear, para que venhamos saber o que vamos colher. Maridos, Efésios capítulo 5, verso 24, que diz o seguinte: Efésios capítulo 5, verso 24: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao marido. Efésios capítulo 5, verso 25. Eu quero chamar a atenção aqui, porque a forma que muitas vezes nós temos tratado o nosso cônjuge, e como eu estou falando aqui dos homens, nós, maridos, de que forma temos tratado as nossas esposas. O que eu acho interessante no texto é que ele diz: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Mas algumas pessoas têm entendido esse verso de uma forma totalmente diferente. Note bem que ela está sujeita ao marido, mas algumas pessoas, alguns maridos têm pego esse texto e têm distorcido, e têm feito da sua mulher uma escrava, e que acha que por ele ser o cabeça, se nós olharmos mais em cima, o verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, ou seja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então devemos entender o que a palavra do Senhor nos orienta sobre isso. Tanto a mulher entender que é submissa ao seu marido no ponto de respeitá-lo, de ser cordial com ele, de ser companheira. Isso é semear, para que assim possa ter uma colheita dentro do seu lar, dentro da sua casa, uma colheita proveitosa. E aí, aos maridos, muitas vezes, de como temos tratado a nossa esposa. Porque muitas vezes o pensamento é que a mulher, ela foi feita não da costela,
mas da parte do pé, e o pior, da parte inferior do pé, ou seja, da parte de baixo do pé, né, como nós costumamos falar, da sola do pé, para que seja pisada. Não é dessa forma. Se esse for o nosso pensamento, se esse for o seu pensamento, você está totalmente enganado. A palavra de Deus diz que a mulher foi feita da costela do homem, da costela de Adão, para que ela seja nossa companheira, nossa ajudadora. Então, de que forma temos tratado a nossa esposa? E talvez eu possa reverter essa pergunta: de que forma nós temos plantado ou semeado com o nosso cônjuge dentro do nosso lar? Dentro do nosso lar. E vice-versa. Tanto os maridos como as esposas. Tratem bem o seu cônjuge. Isso é uma semeadura. E nós colheremos. E às vezes reclamamos porque nós chegamos em casa, nós não perguntamos como foi o dia, nós não perguntamos se ela está bem, como ela está, se está bem, se está mal. E muitas vezes ainda quando chegamos à noite, ainda queremos colher aquilo que nós não plantamos durante o dia, que nós não semeamos durante o dia. Lembre-se disso, colhemos o que plantamos. Colhemos o que plantamos. Para fechar agora esse primeiro pensamento de que nós estamos semeando no campo das relações familiares, eu quero falar agora para os filhos. O texto de Efésios capítulo 6, mais uma vez, o verso de número 4. E vós, aliás, verso de número 1: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Verso 2: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Meus queridos, eu quero chamar a sua atenção porque nós precisamos entender o que o texto diz, e o verso 3 ele fecha esse entendimento, quando ele diz o seguinte: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O ano passado eu acompanhei, eu participei de uma cerimônia fúnebre de um ente querido, de uma pessoa da nossa igreja, e indo até o cemitério, um cemitério novo aqui da cidade, nós me deparei com algumas covas novas, e aquilo me chamou a atenção. E aí eu perguntei para o rapaz que trabalha no cemitério, e ele falou: olha, essas covas aí são de jovens. Tivemos um tempo aqui em nossa cidade, um período que graças a Deus cessou, em que toda semana morria-se um jovem. Meus queridos, quando eu olho para isso aqui, e aí eu quero chamar a sua atenção, jovem, você que é filho, honra teu pai e tua mãe. Você veja de que forma você está semeando, para que você possa colher. Muitos têm colhido a tragédia, porque tem semeado, porque tem plantado algo de forma tão diferente com os pais. De que forma você, filho, você tem tratado seus pais? Lembre-se que eu falei aqui para pais, falei para mães, falei para cônjuges, maridos e mulheres, mas agora eu quero falar para filhos. Será que você tem sido rebelde? Você sendo rebelde, você está ciente do que você está semeando? Lembre que você colherá aquilo que você semear. Se você semear rebeldia com seus pais, você não colherá coisas boas. E aí temos visto infelizmente filhos que têm desobedecido aos pais, filhos que têm sido rebeldes para com os pais, desobedientes aos pais. E o texto diz o que? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. No Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que assim Deus te abençoe. É o que diz, não sei o que estou dizendo, é o verso número 3, porque ele diz: para que te faz bem e sejas de longa vida sobre a terra.
para que sejas de longa vida sobre a terra. Isso é bênção do Senhor. Então, filhos, o que nós temos plantado, o que nós temos semeado, lembre-se que aquilo que você semear, você vai colher. Você vai colher. E você colhe mais do que você semeia. Então lembre-se disso. Então, vemos aqui o primeiro ponto, o que foi a semeadura, né? De que forma, o que estamos semeando no campo das relações familiares. E em segundo lugar, o que estamos semeando no campo das relações humanas. Isso aqui é bem interessante. E eu quero chamar a atenção aqui, eu quero convidar você a ler comigo o texto de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Lembre-se que agora nós saímos do campo das relações familiares e entramos agora no campo das relações humanas. E de que forma tem sido o nosso relacionamento? Fora da família, fora do seio familiar, fora do seio da igreja, agora fora, no nosso local de trabalho, na escola, na rua, onde quer que estejamos. Como tem sido a nossa semeadura? Como tem sido o nosso plantio? E aqui eu quero chamar a sua atenção. Como tem sido a sua semeadura no campo das relações humanas, em primeiro lugar, com os seus vizinhos? E aqui eu pergunto a você, como seu vizinho tem te tratado? Não, me perdoe, vamos mudar a pergunta. Como você tem tratado os seus vizinhos? De que forma nós temos tratado o nosso vizinho? O texto de Efésios, o texto de Romanos capítulo 12, o verso 18 diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu, graças a Deus, nós, desde que chegamos aqui em Santa Cruz, Deus tem nos abençoado com uma vizinhança maravilhosa. Inclusive hoje, onde nós moramos, na rua em que nós moramos, nós temos um bom relacionamento com os nossos vizinhos e os amamos, oramos por eles. Como nós temos semeado em relação aos nossos vizinhos? Muitas vezes nós nos deparamos com situações em que as pessoas falam: aquela pessoa é lá da sua igreja? Rapaz, olha, é um mau vizinho, viu? É um mau vizinho. É isso que eu estou falando. O que você tem plantado, o que você tem semeado. Mas em contrapartida nós nos deparamos com situações de que, rapaz, fulano de tal é um ótimo vizinho, a esposa dele é uma ótima vizinha. Então, de que forma ou como nós temos semeado no campo das relações humanas? Em primeiro lugar, com os nossos vizinhos. Lembre-se disso, isso é muito importante. Será que você é aquele vizinho ranzinza? Será que você é aquele vizinho que incomoda os outros com o som da sua casa? Será que você é aquele vizinho que por tudo você briga? Lembre-se de que você colhe o que você semeia. Você colhe o que você planta. Eu acho interessante esse texto, eu acho interessante esse tema, porque ele trata conosco, ele nos faz rever a nossa forma de pensar, ele nos faz rever a nossa forma de agir, a nossa conduta para com os outros, para com os de casa. Sabe por quê? Porque isso reflete a uma colheita que eu vou colher. Então eu tenho que ter cuidado, não só do que eu estou plantando, mas como eu estou plantando, ou seja, como eu estou semeando.
Em segundo lugar, no campo das relações humanas, amigos, Provérbios 18, verso 24. Provérbios 18, verso 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que irmãos. Há amigos mais chegados do que irmãos. De que forma você tem semeado no campo das suas amizades? Esses dias eu aprendi algo novo, interessante. A gente vai vivendo e vai aprendendo. Alguém me perguntou, pastor Valdênio, creio que a igreja terá a oportunidade de conhecê-lo. Chegou de viagem esses dias, a esposa dele veio está a trabalho aqui em Santa Cruz, e de certa forma demos um apoio, um suporte em algumas questões de instalação, e uma das coisas que ele me perguntou, ele disse: Janaildo, você sabe qual o segredo da amizade? E eu fiquei pensando, e eu disse: pastor, não sei. Ele disse: não sabe o segredo de uma boa amizade? Eu disse: não. Ele disse: olha, eu vou contar, isso eu aprendi com meu pai. O segredo de uma boa amizade é simples, é ser amigo. Veja só que coisa, é ser amigo. Será que você tem sido amigo? Será que você tem como você tem plantado nesse campo das relações humanas, no requisito de amizade? Veja o que o texto de Provérbios diz: há amigos mais chegados que irmãos. Há amigos mais chegados que irmãos. Mas ainda no campo das relações humanas, eu quero trazer aqui o relacionamento entre patrão e empregado. Eu quero ler um texto, Efésios capítulo 6, verso 5 ao verso 9. Efésios 6, do 5 ao 9. Esse texto de Efésios, por isso que eu li ele no início, que ele ia servir para uma boa base do que nós falaríamos e estamos falando. Efésios capítulo 6, do verso 5 ao verso 9. Me acompanhe aí. O texto fala do lar cristão e servos e senhores. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Verso 7: servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Aqui eu quero chamar a sua atenção, você que é funcionário e você também que é patrão. Então, o texto aqui, a palavra de Deus, ela é completa, ela traz instrução para a nossa vida. Eu costumo dizer que ela é nosso manual de vida, como proceder, como caminhar, como agir, em todas as áreas, em todas as esferas, em todas as situações da nossa vida. Então, se queremos fazer uma boa semeadura e queremos também ter uma boa colheita, procure seguir o que a palavra de Deus nos orienta. Ela é a nossa regra de fé e prática. Ou seja, como você tem plantado no campo das relações humanas, no que diz
em relação a patrões e a empregados. Isso é um assunto que sempre tem trazido polêmicas. Mas para um servo de Deus, seja ele empregado ou seja ele patrão, ambos respeitarão um ao outro. Sabe por quê? Eu acho muito interessante do que a palavra ela nos instrui a assim fazer, né? E ele diz no verso 7: servindo de boa vontade, como ao Senhor e não a homens. Eu passei por uma empresa que havia uma preferência de currículos por pessoas que fossem cristãs, ou seja, que fossem crentes. E certa vez eu perguntei para o meu patrão, mas por quê? Claro que eu já sabia da resposta, mas ele disse: é porque eu não tenho muita dificuldade com os crentes. Ele respondeu dessa forma. Mas de certa forma também temos encontrado não só funcionários que são crentes e que fazem o seu papel, semeiam de uma forma certa, porque quem faz o patrão é o empregado, e quem faz o empregado também é o patrão. Ou seja, tem que haver uma cumplicidade entre os dois. E isso é uma boa semeadura para que possamos, meus queridos, colher o que é bom, o que é maravilhoso. Note bem que você não tem como colher vento. A palavra é certa: se você colhe vento, você colhe tempestade. Se você planta vento, semeia vento, você colhe tempestade. Mas se você planta, se você semeia mansidão, se você semeia frutos do Espírito, você colherá calmaria, você colherá bênçãos para a sua vida. E seja em qualquer área for, esfera for, seja no campo familiar, ou seja no campo das relações humanas. A Bíblia diz que até com os nossos inimigos nós temos que agir de forma sensata. Eu quero chamar a sua atenção em Romanos capítulo 12, verso 19. Romanos 12, verso 19. Olha o que a palavra diz em relação aos nossos inimigos: até com os nossos inimigos, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O que é que a Bíblia nos manda fazer? Orar pelos nossos inimigos. É uma semeadura? É. E eu pergunto: é fácil? Não é fácil. Não é fácil, não é fácil plantar, meus queridos, não é fácil semear dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, ou seja, no campo familiar. Não é fácil fazer uma boa semeadura no campo das relações humanas, mas é necessário, porque essa colheita é certa. E o que nós colheremos se nós não fizermos uma boa semeadura? Se nós não fizermos aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer, nos orienta a fazer. E o terceiro e último ponto: como estamos semeando? Esse é o principal de todos. Como estamos semeando no campo das relações espirituais? Essa é a principal de todas elas. Como estamos semeando no campo das relações espirituais? Como tem sido a nossa semeadura na leitura da palavra, do estudo bíblico? Hebreus capítulo 5,
Hebreus capítulo 5, se você puder abrir a sua Bíblia. Hebreus capítulo 5, versos 12 a 14, que nos diz assim: pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade, veja só, de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Verso 3, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Verso 14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, isso é interessante, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o homem, não somente o bem, mas também o mal. Então, como tem sido a nossa semeadura no campo da nossa lida com a palavra de Deus, com a leitura da palavra, com o estudo bíblico. Quando eu ando mais para frente um pouco, aqui em Hebreus capítulo 6, o verso 7 e o verso 8, diz o seguinte: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de quem? Ele diz: da parte de Deus. Veja o verso 8: mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. De que forma temos semeado nesse campo, que eu considero o campo de maior importância? Não que o campo familiar, das relações familiares não seja importante, claro que é. Não que o campo das relações humanas não seja importante, claro que é. Mas aqui, meus queridos, o campo das relações espiritual é onde nós estamos bem, é aquilo que nós praticamos, que é a palavra de Deus, é de quem nós nos alimentamos e temos vida. E conseguimos fazer uma boa semeadura, porque é ela quem nos adverte, é ela quem nos orienta, é ela quem nos instrui. E se estamos distante dela, não estamos semeando da forma que deveríamos, e o que colheremos? O texto de Hebreus capítulo 6, verso 7, e em especial o verso 8, ele nos deixa claro: mas se produz espinhos, ou seja, o que você tem semeado? Espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. Em segundo lugar, ainda no campo das relações espirituais, como temos superado em relação ao pecado? O que temos plantado neste requisito? O texto de 2 Coríntios, aliás, o texto de Hebreus ainda, capítulo 12, versos do 4 ao 11, nos diz o seguinte: o texto fala as provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, açoita todo filho a quem recebe. Para disciplina que perseverais,
Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Verso 9: além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Verso 11: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Hebreus capítulo 12, verso 4 ao verso 11. Como temos semeado no requisito do que se diz superar o pecado, abandonar o pecado. Muitas vezes nós encontramos pessoas que, em vez de semear, ou seja, se distanciar do pecado, tem se aproximado cada vez mais, tem brincado com o pecado. E eu costumo dizer que brincar com o pecado é brincar com fogo, é se queimar. E lembre-se disso, que você colherá aquilo que você planta, aquilo que você semeia, você colherá. A Bíblia diz que o pecado nos leva à morte. O pecado nos leva à morte. Então, como você tem semeado? Como você tem semeado em relação ao campo de separar o pecado? Em último lugar, eu quero falar do serviço e da adoração. Eu quero ler dois textos. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso do 27 ao 38. Lucas capítulo 6, verso do 27 ao 38. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Isso aqui poderia se encaixar lá no campo das relações humanas. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que homens vos façam assim, fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que o amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais aqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto.
até o verso de número 38. Vamos lá. Verso 35: Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os inimigos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Verso 37 e verso 38. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e serais perdoados, dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O texto aqui está se tratando do serviço, de como servimos uns aos outros, de como estamos plantando, ou seja, de como estamos semeando. E isso está ligado a uma adoração. O outro texto que eu quero ler com vocês é Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do verso 1, que ele fala da prática da justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que aqueles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Verso de número 5: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai que estás em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o dia que tendes necessidade antes de lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu nome, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Verso 14: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, nós vemos aqui que há uma adoração. Incluímos o serviço e a adoração a Deus.
Mas de que forma temos semeado? De que forma temos semeado? O verso número 18 diz: e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Talvez a pergunta não seja o que temos semeado, mas de que forma temos semeado? De que forma nós temos semeado? O texto de Gálatas, que é o nosso texto base, capítulo 6, verso 7: não vos engane, ou seja, não se enganem, não se enganem. Alguns semeiam joio e pedem por uma colheita abençoada. Ou seja, nenhum desses textos que nós lemos aqui, será que em algum momento passou pela sua cabeça, ou você pensou a forma como você tem agido, a forma como você tem pensado, a forma como você tem tratado, e essa forma como você tem tratado os outros, seja no campo familiar, seja no campo das relações humanas, ou seja no campo da área espiritual, como tem sido a sua atuação? Como tem sido a sua semeadura? Lembre-se, você colherá o que semear. Talvez esse momento passe um fio na sua cabeça, desde o primeiro ponto que vimos aqui: como eu tenho tratado meus filhos, como eu tenho tratado minha esposa, como eu tenho tratado o meu cônjuge, como eu tenho tratado o meu pai, como eu tenho tratado meus amigos, como eu tenho sido como patrão, como eu tenho sido como um empregado, como eu tenho tratado os meus amigos, como eu tenho agido com aqueles que são meus inimigos. Será que eu tenho orado por eles? Como eu tenho lidado com a questão da minha vida espiritual, que é o mais importante? Aqueles que estão semeando o vento colherão tempestades. Oséias 8, 7, capítulo 8, verso 7. Alguns colhem em tempo real, como diz o salmista no Salmo 37, Atos capítulo 12, verso 21 e o verso 23. Alguns irão colher na eternidade, como diz o Salmo 73, ou Lucas capítulo 16. Mas uma coisa é certa: você colherá, a colheita chegará. E o que você tem semeado, ou melhor, de que forma você tem semeado? Lembre-se, há uma lei espiritual da colheita. Todos os homens estão sujeitos a essa lei. E o que você está semeando hoje, eu não te digo, você colherá amanhã, mas eu te pergunto: o que você colherá amanhã ou no dia da colheita? Isso é um momento de reflexão, é um momento de pararmos. Quando eu vi o esboço, e eu meditando, e eu parei e analisei em muitos pontos da minha vida, como eu tenho semeado, de que forma eu tenho semeado como filho, como pai, como esposo, como cônjuge, com os meus amigos, no meu trabalho, até mesmo com os meus inimigos, na minha vida espiritual, de que forma eu tenho semeado. E isso implicará no que nós colheremos. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Que de alguma forma Deus tenha falado ao seu coração. Lembre-se, nós colheremos aquilo que nós plantamos. Talvez você olhe para você e você
pensando consigo mesmo. Talvez você diga: tem algumas coisas aí que realmente eu não tenho mais como mudar. Não fale isso. Todo dia, a todo momento é uma nova oportunidade. Há um momento para uma nova colheita, para uma nova semeadura, aliás. Você pode mudar a sua forma de semear. Pense nisso. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Mas que a reflexão nessa noite seja: como eu estou semeando? E lembre-se do que você colherá. Mas você pode mudar isso. Lembre-se: quem semeia vento, colherá tempestade. Mas quem semeia aquilo que a palavra de Deus nos orienta, colherá bênçãos, principalmente na vida espiritual. A grande colheita, ela chegará. E o que você tem semeado na sua vida espiritual? Pense nisso. Eu quero orar por você e com você. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Nos orienta, nos instrui através da mesma. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos constrange, que nos orienta, que nos diz a direção de como devemos seguir, de como devemos proceder. Nos orienta, ó Deus, diante de, ó Deus, um texto tão belo, diante de tantos textos que lemos aqui nessa noite, que nos convida a refletirmos, a pensarmos sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, pois sabemos que prestaremos contas pelas mesmas, porque colheremos aquilo que estamos semeando. Por isso nos ajuda, Senhor. Nos ajuda se há alguma coisa na nossa vida que precisa, ó Deus, essa semeadura precisa ser mudada, que o Senhor nos ajude. Talvez essa noite há pessoas que tenham falado assim: eu tenho feito tudo errado, eu tenho semeado de uma forma totalmente diferente, e eu estou preocupado porque eu sei do que eu vou colher. Que o teu Espírito Santo traga o discernimento a esses pensamentos, a esses corações, porque há tempo de mudar. Há tempo de se arrepender, há tempo de dizer: Senhor, eu quero fazer uma boa semeadura, eu quero, ó Deus, pelo menos observar naquilo que a tua palavra diz, para que eu possa semear de uma forma diferente, para que eu possa, Deus, eu tenho colhido de forma totalmente diferente no campo da área familiar. Eu não tenho me dado bem com a minha família. É hora de você rever seus conceitos, as suas ações, as suas atitudes. Talvez o que você esteja fazendo é apenas você está semeando de uma forma errada, mas há sempre uma oportunidade de mudar. Talvez você diga: eu tenho colhido de uma forma tão estranha, dentro do meu lar, dentro da minha casa, com o meu cônjuge, com os meus filhos, a gente só vive em pé de guerra. É porque você tem feito uma má semeadura. É hora de mudar, é hora de cair em si, fazer igual o filho pródigo, dizer: Senhor, eu quero mudar, eu me arrependo. Talvez você tenha sido alguém que tenha, por onde você tem andado, as pessoas não têm dito: olha, não é uma boa influência, mas é hora de mudar. Talvez você tenha plantado discórdia, talvez você tenha plantado inimizades, mas eu quero dizer para você: é hora de mudar. Cristo nesse momento lhe dá a oportunidade, te ajuda a fazer isso, para que você possa colher, aquilo que é bom e agradável aos olhos do Senhor. Para quando você andar na rua, as pessoas possam dizer: olha, é uma boa pessoa, é um servo de Deus, é uma serva do Senhor, tem feito bem, tem evangelizado, tem pregado a palavra. É isso que nós devemos semear, porque nós colheremos com abundância e com fartura o que é maravilhoso, as bênçãos do Senhor, e em especial o que você tem semeado para a sua vida espiritual. Será que você tem a ciência de que será que você tem o conhecimento de que a grande colheita chegará, e que Deus separará o trigo do joio, e o que você tem plantado?
Você tem noção do que você colherá naquele grande dia? Que na verdade é o Senhor quem colherá aquilo que você tem plantado, aquilo que você tem semeado. Aí já não é mais você, mas é o Senhor. Mas a colheita é certa. Então analise sua vida, analise os seus atos e diga: Senhor, eu posso melhorar, eu posso fazer melhor, Senhor. Eu tenho plantado errado, eu tenho semeado de uma forma diferente. A tua palavra foi clara nessa noite. Eu quero semear, ó Deus, de uma forma maravilhosa, para que a minha colheita seja bendita, para que a minha colheita na minha família, no seio da minha família, seja uma maravilha, para que a colheita, ó Deus, no campo das relações humanas sejam as melhores possíveis, para que, ó Deus, a colheita no campo espiritual seja com excelência. Ó Deus, nos ajuda, e só através da tua palavra é que nós conseguiremos, Deus. Abençoa cada vida, abençoa cada um que nesse momento, ó Deus, orou e que pediu: me ajuda, Senhor, me ajuda a mudar a minha forma de semear, para que eu possa colher com abundância e com fartura aquilo que a tua palavra tem para a minha vida, para o meu lar, para a minha família, para os meus relacionamentos e para a minha vida espiritual, em nome de Jesus, para a glória dele. Amém. Meus queridos, que Deus possa ter falado ao seu coração através da sua palavra. Eu creio que se você meditou em tudo que foi falado, algum proveito você tirou para a sua vida, uma nova visão de como semear em campos para que a sua colheita seja abundante. Que Deus te abençoe. Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua família. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Nós costumamos terminar o nosso momento, o culto ele não termina aqui. O culto ele continua quando nós saímos daqui, amanhã, na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que estejamos. A nossa vida deve ser uma vida que cultue o nome do Senhor. Eu quero convidar você a recitarmos: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha família. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus seja com você, que nessa noite você possa ter entendido o propósito da lei da semeadura, sabendo do que você semear, você colherá. Que Deus abençoe.